savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation Bem, eu vou falar sobre a noção de espaço virtual. Essa noção é uma noção que eu pensei a partir da caracterização que eu fiz na minha tese de doutorado em 2005, trabalhando com as noções de espaço empírico e espaço discursivo, para distinguir a noção de lugar social e lugar discursivo e também a relação do lugar discursivo com a questão da posição sujeito. Então, a partir dessa caracterização e de um quadro que eu montei lá em 2005, pensando nessas duas noções de espaço empírico e espaço discursivo, e considerando hoje, né, as novas discursividades, sobretudo o surgimento da internet, eu fiquei me perguntando, né, se o fato de os discursos hoje que circulam, né, na rede, se eles produzem outros efeitos, né, e que tipo de efeitos seriam os mesmos do espaço discursivo. Então, a partir, né, de alguns questionamentos dessa natureza, buscando responder esses questionamentos, eu tenho pensado, caracterizado o espaço virtual não como um terceiro espaço, né, mas como um espaço que se situa no entremeio entre o espaço empírico e o espaço discursivo, né, e que é um espaço representado, sobretudo, pelo surgimento da internet, que emerge no seio de uma determinada formação social, historicamente situada, e que produz efeitos imediatos, não só nas práticas discursivas, mas também nas práticas sociais, né? Então, esse espaço virtual, ele se caracteriza, né, pelo entrelaçamento das práticas sociais e das práticas discursivas, escrevendo-se, como disse, no entremeio do empírico e do discursivo, porque ele está determinado por características que estão presentes nesses dois espaços, né? Se a gente pensar no material que circula hoje na rede, você tem uma materialização de diferentes discursos, desde uma sala de bate-papo, por exemplo, até sites institucionais, como sites bancários, né, ou de serviços bancários, sites de universidades. E nessas diferentes, né, discursividades, você tem aí a presença, a intervenção, né, a determinação disso que é da ordem do empírico, do espaço empírico. Ou seja, o espaço empírico, então, continua controlando, né, através dessas relações de poder institucional, até porque muitos desses sites, por exemplo, existe um controle, né, através de senha, etc. Então, é como se essas relações que é do espaço empírico, né, continuam controlando o que pode e deve ser dito, né, do espaço discursivo no virtual. Então, mas ao mesmo tempo que ele se constitui, né, numa outra materialidade, ele também se diferencia, né, da materialidade que a gente encontra no espaço discursivo, que para nós é o espaço teórico, né, onde a gente trabalha, porque é diferente se eu pensar no mesmo discurso que é produzido na rede ou fora da rede, né? Então, ele possui características próprias quando escrito no virtual, né? Portanto, né, o espaço virtual, ele caracteriza-se como um espaço simbólico, que é marcado por contradições, por silenciamentos, por vozes anônimas e não anônimas, né, que se vai se materializar numa teia discursiva, não linear, saturada de links, lacunas, informações supostamente limitadas, né, e que se confunde numa trama de sentido, que assim como os sentidos que circulam fora da rede, né, eles são também controlados. E para caracterizar, para pensar um pouco nessa caracterização desse espaço, né, virtual, então, retomando esse quadro, né, a gente pode visualizar aqui as características do que estaria presente no espaço virtual. A gente tem aqui, né, o espaço empírico, que é apresentado pela formação social, o espaço discursivo, né, onde circulam os diferentes discursos, e o espaço virtual, então, estaria nesse entremeio, né? Aqui as flechas que a gente pode visualizar, elas representam esse não limite das fronteiras, então mostrando
que tanto o espaço discursivo quanto o espaço empírico, eles vão determinar, né, as características disso que circula, né, no espaço virtual, que seria então caracterizado, né, onde estariam presentes diferentes materialidades, né, que são compostas, enfim, onde estão presentes, né, marcas de heterogeneidade, de silenciamentos, de contradição, de alteridade, lacunas, links e tudo que a gente sabe que caracteriza, né, esse espaço e que o faz ser um espaço próprio, né, onde você tem essas marcas do discursivo, mas também você tem as marcas do institucionais. E essas características, então, vão determinar, né, esses efeitos de deriva total dos sentidos, de desterritorialização, de não limite da informação. Sendo importante pontuar que se tratam de efeitos, porque na verdade essa deriva total do sentido, essa desterritorialização, o não limite da informação, elas são apenas ilusórias, justamente porque você continua tendo um controle, que é desse controle do espaço empírico, né, das relações de poder, que continuam presentes mesmo no espaço virtual.